2 mulheres e um homem. Certo. Em cada um deles, eu coloquei um aspecto meu, né? Então, a Frihet, você vai ler uma história onde ela tem todo um mar de sentimentos e ela vive uma sociedade rígida, onde ela não pode demonstrar, porque se ela demonstrar, muda a cor do cabelo. Imagine isso. Né? Se eu tô com raiva de você, meu cabelo fica vermelho, você vai saber na hora. Imagina se a gente não pudesse mentir, né? Essa sociedade que ela vive, né? A Deirdre já tem toda uma questão de ser detetive, de ir atrás da escuridão, ela é ligada a isso, e o Caleb é totalmente aventureiro, né? Então, para mim, alguns aspectos meus, a soma desses 3 são aspectos meus, mas aí eu contei, foram 70 personagens que eu descrevi no livro 1. Alguns personagens vão aparecer no livro 2, desses 70 que eu criei, né? Então, querendo ou não, todos eles têm um quê meu. Mas é lógico que existem os arquétipos, né? O personagem que é super forte e pouco inteligente. Aquela menina que é diminuta, mas que ela tem uma força interna muito poderosa, que é o caso da Frihet, né? Você vê uma menina magra, de baixa estatura, que é super forte, líder, maneja armas, e a sociedade dela impõe que ela não pode nem fazer isso, que ela teria que ser delicada, uma princesa e tal. É uma princesa que não pode ser guerreira, né? Exatamente. Mas ela foi treinada, né? Foi o mentor escondida. dela Sim. pegou pesado. Mas escondido, né? Porque a sociedade não aceita. E é legal, assim, na história toda, o leitor vai sentir na pele, porque eu descrevo os sentimentos que a pessoa tá ali com esses incômodos, né? Até brinco, como é que você faz para você falar que a pessoa tá com o olho doendo? Você pode falar assim, que dor no olho. Pode escrever na narração. Se você escrevesse assim, olha, o olho daquele personagem doeu como se alguém cutucasse por trás do olho com uma faca, a ponta de uma faca quente, por exemplo. Não é uma dor muito mais forte que você sente, né? Então, isso eu coloquei ao longo do livro todo. E cria uma imagem, né? Sim. A pessoa, principalmente quem tá lendo com atenção, né? Um amigo meu falava muito assim, de zoeira, né? Brincando assim, tomara que você tropece e caia de queixo num prego. Aí você imaginava a cena, né? Esse filho da mãe, as coisas que ele deseja pros outros, né? Exatamente. Porque eu acho que eu concordo bastante com você, dentro da narração, trabalhar com o sentimento do leitor faz total diferença, né? Porque você traz o leitor para dentro da história. Eu acho que o melhor livro é aquele que você se enxerga do lado do personagem. E é como eu me enxerguei enquanto eu escrevi a história. Lembra que eu falei aqui que eu via? Eu tava ali do lado dele. Então eu conseguia sentir tudo. Vento, chuva, frio, calor, medo, tudo isso. Daí eu coloquei isso nas linhas, né? Pro meu leitor também sentir isso. Eu percebi que você usou muito aquela questão, né, cara, do herói de mil faces, né? A jornada do herói tá presente para cada personagem ali. Sim. Você vê que todos eles tiveram uma infância fodida, ou tem alguma perca muito grande, né? No caso do Caleb, mora com o tio, né? Sim. A princesa... Frihet. Como fala? Frihet. Cada um fala do jeito. A Frihet, ela também não tem. Ela ia assumir o reinado, ela assumiu, né, o reino, mas os pais já tinham sido assassinados. Sim. Né, Sim. Então, assim, você vê que cada um tem uma bagagem ali, e aí é chamado a missão, né, de entrar no enredo mesmo, né, sem dar spoiler, né, pessoal? A gente combinou de não dar spoiler, né? Difícil. Não acontece isso no final. Mas a gente combinou de não contar spoiler porque o Murilo trouxe aqui pra gente os livros. Que a gente ainda vai fazer um bem bolado com esses livros, né? E vamos fazer um sorteio, Murilo? O que você... O que vocês quiserem. Quer vender? O que eu pensei fazer um leilão. Fazer um leilão. Eu pensei em fazer uma Black Friday especial aqui pra Boa. vocês. Não, Muito vamos fazer. boa. Depois Vamos a gente cria um fazer, cupom a gente aí cria de um desconto, cupomzinho e tal. né? E põe no seu Sensacional. e-commerce pra vender tranquilo. A gente coloca esses 4 livros que eu trouxe aqui, só esses 4, na Friday, na Black Friday. Na Black Friday. Especial daqui. Sensacional. Com preço melhor do que na editora. Sensacional. Fechou? Maravilhoso. Fechou. Excepcional. Fechou. E assim, Murilo, eu, cara, tô apaixonado pelo seu livro. De Legal. verdade. De verdade, sim, porque
eu gosto quando eu leio um livro, e esse livro, ele traz algumas coisas desse sentido de a gente falar, como a gente falou, trazer dessa questão filosófica, da gente trazer um pouco dessa questão, né, de discutir processos da vida, né, de você colocar essas, vamos dizer assim, essas dúvidas que nós, enquanto seres humanos, temos e que elas acabam sendo, né, trabalhadas no personagem, aquilo que você falou, né? Você se coloca do lado do personagem e a partir daquilo você começa a se imaginar, né? Fala, pô, isso aqui faz sentido, isso aqui não sei, né? E aí eu começo a fazer isso referência com outras, né? Referências de outros autores, por exemplo, pô, fulano falou isso, né? Pô, mas o ponto de vista do Murilo aqui... Pô, até que faz sentido, né? Dentro dessa condição, desse contexto, dentro dessa possibilidade, né? E aquilo que a gente estava conversando aqui, né? O fato da gente não querer dar spoiler, né? Às vezes torna um pouco a conversa um pouco mais, né? Mais elevada, porque daí a gente tem que ter uma capacidade de abstração maior, né? Sim. Mas... eu estou muito encantado, cara, com essa condição, né, de o quanto, né, você procurou trabalhar dentro dos seus personagens essa questão do que não o que é normal, o que é comum, né, o que a gente está acostumado a ver quando a gente vê um personagem, ele era assim, ele, né, usava ali, fazia isso. Não, você vai, vamos supor assim, você traz muito da alma de cada personagem, né, das dificuldades, das intempéries que esses personagens acabam sofrendo, e o quanto isso é legal, né, para a gente que começa a ler um livro como esse, que é como a gente discutiu no começo, né? E você trouxe algumas referências, trouxe o Tolkien, né? A gente falou aqui também cara, tem que ter como referência. Do Game of Thrones. Não é impossível não ter esses caras. O Senhor dos Anéis. O Martin é bom também. Quando você lê, né, ali os livros do Game of Thrones, né? Lá das Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, né? Você começa a perceber um pouquinho dessa construção, né? E como você falou, né? No prólogo você já imagina a cena. Você traz, é um pouquinho diferente do Tolkien, né? Daquela questão de detalhar. Mas eu gostei da estrutura, Tio. Não, tá ótimo. Porque a estrutura... O que eu tô querendo... Você traz mais ou menos igual o Martin, né? Apresenta o personagem, Sim. Depois apresenta outro personagem, vai apresentando. Aí depois que você faz uma linha do tempo para cada um ali assim, aí começa a entrelaçar. Isso aí. E, cara, achei... É difícil fazer isso, cara. Eu queria ser mais sucinto na minha fala aqui, mas não consegui abstrair ao extremo. Por isso que eu tô falando bastante. Mas isso é difícil, tio. Eu fico imaginando, né? Tipo assim, pra gente que gosta de cultura pop, né? Então, né, a série do Martin, Crônicas de Gelo e Fogo, que sabe Deus se ele vai terminar aquilo. Você não faz igual ele, pelo amor de Deus. Hein? Mas sabe Deus se ele vai terminar essa série ainda em vida, né? Porque o cara, ele conseguiu tecer uma linha de tempo para cada personagem que ele colocou com relevância na história que é difícil acompanhar. Eu falo que se ele lançar o livro dele de novo, eu vou ter que ler. Não, cara. Tudo de novo. Mas sabe que meus leitores já pediram para eu fazer no final um glossário, porque tem algumas palavras que eu inventei. E também os personagens, o nome e o que ele é na frente. Que é tanto personagem, né? Cada um tem um enredo, uma história. As raças. Uma outra alusão com a sua obra aqui que eu ia fazer. Eu jogava Magic com uns amigos meus. Um jogo de cartas parecido com Yu-Gi-Oh! Já ouviu falar de Magic? Explica Sim. melhor. Já. Eu jogo Magic. Você joga Magic? Eu jogo. Então, quando eu vi alguns personagens, eu já imaginei a figura, o cartãozinho ali, com o nível de poder. Sério, Perfeito. Sério. Eu imaginei um jogo ali, cara. Já pegando o gancho, aproveitando que você já imaginou esse jogo, você já pensou em expandir o livro para alguma outra mídia, alguma outra coisa? Criar jogo, filme, sério? Alguma coisa Já. assim? Caleb, espada, 10 de ataque, né? 10/10. Eu tenho algumas ilustrações dos personagens, eu brinquei com isso já. Eu coloquei lá as figuras, fiz cards, porque você falou de Magic. As minhas inspirações, elas vêm de imagens. Eu vejo as imagens no Pinterest, que é a minha fonte, e eu vou pegando... Olha que legal esse personagem nessa posição. Então, eu tô vendo ali a espada, a armadura, e mesclo uma coisa com a outra, né? Então, faz todo sentido. E daí, meus leitores já falaram, Murilo, vamos montar um RPG E não dá? Dá, porque se você já tem munição para mais... Mais 9, serão 10. Entendeu? Se você tem munição para mais 9 livros, cara, dá pra você montar um baita de um jogo.
E é legal porque a gente tem personagens que no livro são chamados de tocados, que para quem está assistindo a gente pode entender que são tipo uns X-Men medieval. Aqueles especiais, né? Aqueles que têm um poder inerente de dentro deles, que eles podem fazer coisas extraordinárias, né? Tipo, produzir fogo com as mãos, ler mentes. Então, esses personagens são legais pra gente colocar em cards. Legal, Né? Mas aí, ó, legal, que legal. referência legal, né? A gente podia dizer que os caras estão usando além da capacidade, vamos dizer assim, que um Do ser cérebro, humano normal do cérebro, né? É o desenvolvimento total. Isso é bem legal. Eu achei inteligente da parte do Murilo colocar isso, porque quando a gente estuda, sei lá, tipo, Cabala, ou então o Caibalho, né, que fala. Caibalho, né? Quando você estuda, assim, essas questões e encontra que realmente, de fato, né, fogo, água, Sim. ar e terra é o básico do básico de qualquer alquimia, de qualquer ciência ou de qualquer, talvez, esoterismo, né, mitologias e tal, começa lá, né? Até eu cheguei a ver um estudo que dizia que o próprio nome de Deus remetia a isso, né? O Yahweh Tsevot se remetia, no hebraico, se remetia a água, fogo, terra e... que a gente hoje depois usa a palavra Yahvé, depois traduziu para Javé, ou Jeová, né? Na verdade significava água, fogo, terra e ar. E pela união dos seus poderes. o seu Capitão Planeta, beleza. Daí eu tô... Nossa, tá vindo tanta coisa na cabeça, porque eu lembro do dobrador de ar, o Aang, né? Avatar, é um desenho muito bom, cara. Foi uma das minhas inspirações. Ah lá, ó, muito bom. Cara, e você vê que a gente tem um leque absurdo de personagens que nem Referências, ele né? comentou antes, até, tipo, como seriam os X-Men medievais, né? A gente vê, tipo, até não só em livro, mídias digitais, tipo, filmes mesmo. Coisas que a gente nunca imaginou os caras acontecendo, principalmente no filme recente, Logan. O Magneto, o que aconteceria se o cara que tem a melhor mente do mundo tivesse BO na mente, começa a ter problema? Cara, é algo que ninguém imagina e pode puxar. Tipo, não é algo que vai ter um fim, ter um limite criativo. Claro, é tipo assim, se o bom for bom demais ao ponto de ser tirano o suficiente para querer fazer o bem e fazer o mal, né? E é o que a gente vê no fanatismo acontecendo. E daí você conseguiu colocar ali, por exemplo, o líder lá da ordem, o líder dos escribas, né? Pô, ele tá lá para fazer o bem, mas ele distorce o bem da forma que ele quer. Como ele é o líder, o poder é dele, né? Sim, exatamente. Vamos colocar o Murilo numa saia justa aqui? Só conta. Saia justa é muito bom. É legal, sabe por quê? Porque isso instiga depois a gente a querer ler o livro. Porque, na verdade, a pergunta que eu ia fazer é assim, a gente estava discutindo aqui justamente agora, né? E se fosse diferente, né? E se fosse colocado, nem se falou assim, eu me coloco do lado, e eu imagino a cena, eu faço todo esse processo, e eu tô aqui pensando, né? Por que seus protagonistas tomaram aquelas decisões e não outras? Por que eles foram por aquele caminho que tá no livro lá? Porque a gente não vai dar spoiler. Filosofou. Eu não vou dar spoiler, né? Mas por que eles seguiram aquele caminho e não outros? Cara, porque eu juro pra você, cara, teve momentos no livro que eu pensei assim, desculpa o palavrão, né? Mas, porra, por que você tá indo por aqui? Né? Por que você vai fazer isso? Cara, a história toda tá dizendo pra você fazer isso aqui. Sim. Por que você vai fazer isso? Então eu queria saber de você, cara, por que seus personagens, né, os principais ali, né, os três principais, os protagonistas, eles tomaram aquelas decisões e não aquelas decisões mais lógicas que a história, né, nos remete a dizer que você ia lendo e fala assim, pô, já meio tô imaginando o que vai acontecer ali na frente. Aí de repente, né, mudava a chave. Falei, caramba, ou eu tô bebendo demais aqui na que eu tô lendo, ou a história realmente tá me despertando uma forma diferente de ver. Mas, Thiago, isso é muito legal porque a gente imagina que quando está escrevendo um livro, o personagem tem que ser aquele corretinho, né? Aquele certinho, que toma decisões lógicas. Mas quando a gente traz para nossa vida, quanta besteira a gente faz ao longo do caminho. Ainda mais se a gente teve traumas passados, que é o caso do livro aqui, onde eu trago alguns flashbacks que você entende que a Frihet, né? Não vou dar spoiler, mas aconteceu tragédias na vida dela, que transformaram ela no que ela é hoje. A Virgil teve uma infância muito difícil, foi órfã, né? Então você entende que ela seja revoltada, que ela não goste de liderança, né? Que apesar dela viver num castelo que é militar e tal, ela teria que passar por hierarquias e tal, e ela não respeita isso. Então é legal quando a gente
como escritor, quebra o personagem, quebra a expectativa. Porque é um momento em que o leitor, ele ajeita a cadeira, né? Ele fala, opa, o que aconteceu aqui? Deixa eu prestar mais atenção. Né? E isso é legal, porque, cara, a gente é assim na vida real. E quando os personagens passam por isso, eles viram mais reais. Quanto mais real, melhor. Mais quebrado o personagem, melhor. Tanto que a gente se identifica mais com um Batman do que com um Super-Homem. Que o Batman não tem poderes, né? Apesar de ser bilionário. Né? Como não tem poder? A riqueza é o poder dele. Qual que é o seu poder? Eu sou rico. Tem troco pra 100 mil? Mas você vê que ele tem traumas e ele faz o que faz, né? Vive uma vida dupla. Do que um Super-Homem, que tá lá no céu, né? Quando ele desce é como se tivesse uma divindade chegando na Terra. Né? Esses personagens a gente se identifica mais. E gosta mais. Vai de encontro com o que vocês falaram no último episódio, que eu vi um trecho. Bom mesmo ter assistido. Eu voltei, né? Então eu vi o trecho. Né? Eu não vi o comecinho, mas eu vi ao vivo lá. E assim, vocês falaram... Você comentou a respeito dos heróis, né? Inclusive a gente já fez um Você episódio quem, sobre isso. Ribeiro? O menino. Menino. Você falou, né, que às vezes a gente fica buscando, né, comportamentos nossos em quem tem coragem de ter, às vezes, né, terceirizando a responsabilidade, né, então é legal quando você pega um personagem de uma obra de fantasia como essa e fala assim, nossa, gostei desse cara, porque de certo modo ou não, você queria ter atitudes igual a dele, né, isso... Tipo aquele ditado assim, vamos mudar o mundo? Vamos... O que você vai fazer para isso acontecer? Tem eu chego para você e pergunto, vamos mudar o mundo? Você fala, vamos. Daí eu falo, o que você vai fazer? E tem gente que vai falar assim, você tem que arrumar a cama, né? Ah, sim. E é uma verdade. É uma verdade. É isso aí. Mas é legal esses personagens, por exemplo, até o que você falou aí agora, eu tenho leitores jovens. E o livro é indicado para quem tem mais de 12 anos. Porque tem violência, sangue, né? Não tem cena de sexo nesse livro 1, pelo menos. Pode pôr. Eu tenho leitores... A sua namorada falou que é pra... O livro dele foi o primeiro livro de fantasia que eu li. Então, ele me apresentou esse mundo, né? E o bom de ter um namorado que é autor é que eu vou lendo e já vou questionando ele. Então, eu tive uma maré de sentimentos lendo o livro. Certeza. Não concordo. Cara, é sério que foi o primeiro livro de fantasia. Então, Sim. assim, Harry Potter, Percy Jackson... Você descreveu Nunca. aqui a Sério? fulana, eu não concordo. Não, eu dei Tem risada, vários. eu fiquei com raiva. Certas coisas deveriam ter sido diferentes, que eu falei, não pode ser que ele fez isso, ela fez isso. Cara, nem Crepúsculo você já leu? Não, Crepúsculo eu sou apaixonada, eu tenho. Mas assim, Não, eu porque tá lá, né? assisti os filmes, os livros eu tenho todos, mas não tive coragem de ler, porque eu tenho medo da história mudar. Sempre muda. Muda. E os meus leitores... Sempre muda. Muda. E alguns dos meus Por leitores isso eu têm... recomendo começar pelo livro, não Sim. pelo filme. Sim. E alguns dos meus leitores têm as idades que tem o pessoal aqui do livro, né? 14 anos, 16, 18, 20. Então, eu coloquei o Caleb com 20 anos. E ele é muito imaturo. Não que ele seja imaturo no sentido de... Mas com 20 anos ainda é pirralho, velho. Então, pra gente que é mais velho, né? A gente tem essa noção, né? Mas quem é mais jovem, os meus leitores falam, eu não faria isso e eu sou mais novo que ele. Apesar que Mas- a gente tá falando da idade do menino, né? Ué, cara, É um pirralho. É um menino. vai Mas ter você volta. pega personagens, por exemplo, como o Homem-Aranha. Ele não é um palhaço, Sim. faz piada. Adolescente. E eu que... Um herói Eu adolescente. creio que eu não comentei no episódio passado a respeito. O Homem-Aranha é o personagem mais fácil de se identificar. Porque o cara é fudido, ele não tem pai, ele tem que trabalhar, ele Tem tem que fazer boleto pra pagar. faculdade e ele tem que ser herói. Sim. A namorada dele não gosta dele. O cara, velho, ele só tem merda na vida dele. A namorada dele não gosta. Não. Que é um detalhe interessante isso. Porque É se genial, for velho. ali, não tem como não identificar com um cara desse. Então, qualquer Porque lado, assim, ele tá ó, tirando. Todo mundo aqui tá na luta. Trabalhando, estudando e tendo que ser o herói todo dia. É isso. Né? Herói todo dia. E é legal quando você coloca isso num personagem principal, como o herói sendo imaturo. Ele é um personagem que é deslumbrado por tudo que vê, tudo ele acha legal, e usa o humor dele como arma, assim como o Homem-Aranha. Né? Deadpool também. né? Deadpool, sensacional. Então eu peguei esses personagens que eu gostava demais e coloquei na personalidade dele, do Caleb, como sendo o principal. Né? A história do Domador é a história do A Caleb. história do Caleb. Uhum. O Murilo, outra coisa interessante aqui que eu queria entender é a lógica por trás dos nomes, cara. Porque tem nome que lembra muito
a lógica do Tolkien, né? Colocar nomes medievais ali do eixo, né? Inglaterra, depois ali a Escandinávia, a Irlanda e tal, né? Caleb, por exemplo. Caleb é o único nome que não significa nada. Né? Ah. Tanto que até tem uma fala do John, que é um personagem maravilhoso que anda com Caleb, que ele fala que seu nome não significa nada, porque realmente não significa. Né? Ah, estragou! Tava aqui, né, pensando assim, né, pô, Caleb, né? Caleb. Em momento nenhum tem alguma coisa. Pô, o que será que quer dizer esse Caleb na história? Vai ser no próximo livro, né? Já vou comprar o próximo exatamente. Poxa vida, Mas... será que em algum momento vai surgir? É que você fica esperando um significado, tipo, né? Quem é o Kalel, né? O Kalel. Caleb, Kalel. Quem leu sabe como o Caleb nasce, que importa isso na história. E você percebe que ele nasceu diferente de todo mundo do livro. Por isso que o nome dele também é diferente dos outros. Então, a partir dele, todos os outros têm significado. E daí, a gente tem, como autor, uma grande dificuldade de criar nomes. Todo autor vai chegar no ponto e vai falar, como é que eu vou dar um nome para esse personagem Enzo. que vai ficar legal? Por exemplo, o nome daquela criatura lá é Esgil. Esgil. Da onde que veio o nome da criatura? Então, eu uso uma técnica. Não foi uma técnica que eu aprendi em algum lugar, foi uma técnica que convencionalmente me ajudou, que é pegar os dicionários de outras línguas, como galês, sueco, árabe, sudanês, se eu não me engano, e colocar palavras em português que remetam àquele personagem. Por exemplo, Frihet é um nome muito sonoro, muito bonito, né? Em sueco significa liberdade. Então, eu imaginei que era escandinavo na hora, porque lembra, por exemplo, a deusa Freya. Eu fiz associação com a Freya. Você trazer essa percepção viking, às vezes, para os nomes é legal também, né? E o nome Dirgil, em galês, significa mistério. Olha, que legal. E Dirgil, justamente, é uma feiticeira que busca... Isso. Legal. E daí, agora, a escola Tolkien me ensinou o seguinte, prefixo e sufixo. Então, Tolkien colocava lá, eu não lembro agora, mas... como é que era o nome das cidades? Me ajuda aí, menino. Minas Tirith. Né? Minas, para ele, não é a mina de mineração, é torre para o Tolkien. Então, todo lugar que chama Minas alguma coisa, Minas Morgul... Torre alguma coisa. É torre alguma coisa. Tem uma torre na cidade. Né? Então, Minas, prefixo dessa palavra, tem uma torre. E aí, o Morgul, o Tirith, significa alguma coisa. Morgul, se não me engano, é sombria.